Olá, gente, Deus abençoe a todos. Estamos aqui novamente para compartilhar com vocês de assuntos importantes com relação à nossa fé. Muito bem, nós estamos aí vivendo dias de expectativa sobre o tema Estados Unidos, através de seu presidente Donald Trump, reconhece Jerusalém como capital de Israel. E esse ato de Donald Trump causou um grande alvoroço em termos mundiais, né? Estamos vivendo aí dias de grande alvoroço. As nações estão aí contra essa decisão, até porque, né, eles creem que Israel é uma nação criada pela ONU. Isso se deu em 1948, ao término da Segunda Guerra Mundial, depois do extermínio dos judeus. Termina assim, né, o Holocausto, 6 milhões de judeus mortos. Através da Segunda Guerra Mundial, a ONU se reúne e ali, através de uma votação, eles dizem criar o Estado de Israel. Só que a verdade não é essa. Israel não foi criado em 1948 pela ONU. Israel foi criado por Deus. É um propósito divino desde a fundação do mundo. Deus, quando projetou a criação da terra, do universo, do mundo, ele já sabia do que iria acontecer, e ele estabelece uma nação na terra para que ele pudesse manifestar a sua glória. Ele sabia que o domínio do mundo seria entregue nas mãos de Satanás através do pecado, o homem iria se corromper, esse sistema se tornaria maligno, e aí a terra estaria cheia de pecado. Só que Deus não iria deixar o seu projeto de lado. Deus criou o ser humano para adorá-lo. Então ele estabelece uma nação na terra, e ali ele o faz através, né, dos patriarcas. E a gente vê ali Abraão, Isaque e Jacó, 3 patriarcas, homens que realmente foram instrumento de Deus para que esse projeto se iniciasse na terra. E Deus já tinha o local reservado. Desde a criação do mundo, Deus já tinha aquele local reservado para estabelecer ali a sua nação. E o tempo foi passando, as coisas acontecendo, até o dia que Deus resolve, então, estabelecer a nação de Israel ali no Oriente Médio. A gente sabe da história, quando Israel sai do Egito, chega até aquele lugar, havia pessoas ali já morando, mas ali pertencia ao Senhor. E Deus então manda aquelas pessoas saírem. É claro que eles não queriam sair, havia estado ali, não era nação. Ali não era nação, não havia nação nem de Jebuseu, nem dos fariseus, nem de ninguém. Ali era um lugar onde estava reservado para o povo de Deus. E então Deus ordena que eles se retirem, eles se recusam, não querem se submeter também. Aí há aquelas guerras, e nisso Davi, né, nas suas conquistas, ele estabelece Jerusalém como capital de Israel. E assim foi, no decorrer dos anos, até no ano 70, em que se cumpre também uma profecia. O próprio Jesus disse sobre Israel, Jerusalém, Jerusalém, né? Eis que a vossa casa ficará deserta. Aconteceu isso. 70 anos depois, General Tito invade, põe fogo e dispersa os judeus. E muitos deles vão para a Europa e ficam ali durante milhares de anos, certo? É onde acontece a Segunda Guerra Mundial, e após o término dessa guerra, a ONU diz criar o Estado de Israel. Mas isso não é verdade, sabemos. E outra coisa, os termos de Israel, as suas fronteiras, elas foram estabelecidas por Deus. Ali não existe uma fronteira delineada pelo homem, ali foi uma fronteira estabelecida por Deus. Deus já coloca ali os seus limites, dizendo até onde a nação de Israel chegaria. E foi assim que Deus fez. Depois da Segunda Guerra Mundial, que estabelece a nação de Israel, a Palestina, aquela região está ocupada pelos árabes. Não é pelos palestinos, pelos árabes. Ali havia pessoas de muitas nações, egípcios, iraquianos, iranianos, turcos. Havia gente de toda a nação árabe morando ali. Não era uma nação, ali não havia nação
Ali não é, ali era um território. Não havia nação, ali não havia uma nação. Não havia nação da Palestina. Não existia isso. Depois que Israel é reconhecido, na minha opinião, porque o que a ONU faz não é criar o Estado de Israel, é reconhecer por ordem divina. Foi Deus que moveu aquilo ali. Não foi o homem, não foi nenhum salvador da pátria que determinou que a nação de Israel seria criada. De jeito maneira, aquilo foi Deus, com o poder que Ele tem, Ele toca ali na vida das pessoas, e eles então decidem fazer o que fizeram. Ele se autotitula criador do Estado de Israel, coloca suas normas, né? Aliás, eles não queriam que Israel ocupasse todo o seu território, era só uma parte, porque ele já havia pessoas morando, que eram os palestinos, e então Israel vai ocupar o território que é seu, e até hoje está ali aquela guerra, porque os palestinos, eles foram encurralados ali na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Tudo bem, eles morarem ali, é aceitável, deixa os palestinos, querem morar ali, que morem, querem morar na faixa de Gaza, que morem, querem morar ali na Cisjordânia, que morem, mas aquilo ali é território judeu, aquilo ali é território israelita, está dentro do território de Israel, gente. Não pode se criar uma nação dentro de outra, não existe isso. É a mesma coisa da gente querer criar aqui em Minas Gerais uma nação de Minas, e lá no Rio Grande do Sul uma nação, né, dos gaúchos. É a mesma coisa, no meio ali não existe. E eles insistem ali, né, naquelas lutas e guerras, com o apoio das nações árabes, porque essa oposição a Israel, ela não é de agora, isso já vem desde o passado. E a gente vê agora Donald Trump reconhecendo Jerusalém como capital de Israel. Até então Tel Aviv que se colocava, mas isso não é a vontade de Deus. E nós sabemos que Deus tem um projeto. Os árabes vão ser banidos ali em termos de nação, pode ter certeza. E vai ser reconstruído o templo, ali onde está, onde está ali a mesquita, eu esqueço o nome agora, né? É Al-Aqsa, né? O nome sim. Vai ser banido, vai ser destruída. E não existe muçulmano, não existe nação islâmica que vai impedir isso, porque isso é um projeto, uma permissão de Deus. Então, esse negócio de Israel estabelecer Jerusalém como sua capital, reconhecida pelos Estados Unidos, isso é um projeto de Deus. O que Donald Trump está fazendo é simplesmente ser um instrumento de Deus para dizer para o mundo: o americano representa a vontade mundial, né? Como nação, os Estados Unidos hoje comanda. Então o que os Estados Unidos falar, a gente está falado, não tem Rússia, não tem Europa, não tem Ásia que vai impedir. Deus usa os Estados Unidos para abençoar Israel e acabou. E é o que está acontecendo agora. Deus está usando Donald Trump para poder para reconhecer Jerusalém como capital de Israel, e Benjamin Netanyahu está ali junto, e vai ser assim, e acabou, gente. Isso não tem, pode acontecer o que for, não tem, isso é uma coisa de Deus, não adianta os árabes se levantar contra, os europeus se levantar, não adianta, está determinado, isso é um início de um projeto divino, isso vai dar seguimento. Jerusalém não será dividida entre palestinos e judeus, não, Jerusalém será comandada pelo judeu, como sempre foi desde o começo da história. E os palestinos nunca vão conseguir jamais estabelecer um Estado dentro do Estado de Israel, não adianta. Então, gente, essa é a vontade de Deus, e nós cristãos devemos apoiar, porque isso faz parte do plano divino. Eu, como servo de Deus, como pastor, não tenho nada contra árabe, não tenho nada contra os palestinos, muito pelo contrário, oro pela vida deles, mas o que é certo, e eles não podem se levantar contra. Odiar Israel é odiar Deus. Se levantar contra Israel, se levantar contra a vontade de Deus, contra Deus. E o Senhor diz para Abraão: abençoarei o que vos abençoarem, e amaldiçoarei o que vos amaldiçoarem. Então, se você quer ser um homem, uma nação bem sucedida, abençoa a nação de Israel, porque assim você está abençoando a obra de Deus, e Deus vai te abençoar grandemente. Então, não adianta se levantar, isso é a vontade de Deus, e ponto final. Israel
sempre foi e será a capital, Jerusalém sempre foi e será a capital de Israel. E pronto, acabou. Isso é vontade divina. Pode levantar o mundo inteiro, que não vai conseguir mudar esse quadro. Daqui a pouco vocês vão ver mais nações aderindo a isso aí. E no final vai ficar por isso mesmo. Jerusalém é a capital de Israel e ponto final. Não adianta se levantar contas. O mundo árabe, não adianta os palestinos, não adianta a Europa, não adianta. É Deus que está no controle, amém, querido? O melhor que nós fazemos não é aceitar essa ideia, orar para que tudo dê certo e que Deus tenha misericórdia das outras nações, porque Israel já está abençoado pelo Senhor. Então nós cristãos, irmão, devemos aceitar isso de bom grado. Isso é sinal da volta de Jesus. O terceiro templo será reconstruído aonde está o domo da rocha ali, viu? Não tenha dúvida, viu? Que Deus nos abençoe. Vamos esperar as profecias se cumprir em nome de Jesus.